No primeiro domingo do mês é um momento de reajuste, é recomeço. A gente está todo pique, a todo vapor, a gente faz projetos, sonhos, a gente coloca todas as nossas aspirações de que este ano vai ser diferente do ano passado. Será? A coisa não depende de Deus. A coisa depende de você. E quando nós decidimos que a coisa não depende de Deus, depende de nós, nós estamos quebrando a primeira mentira cultural que há sobre a sociedade brasileira, que nós temos um destino. Destino é para os supersticiosos. Destino é para aquela pessoa que quer se isentar da responsabilidade dos seus atos, sejam atos assertivos ou atos falhos. A verdade é de que não compete à divindade as nossas escolhas. As nossas escolhas são nossas e as consequências delas também são nossas. Escolhi um texto muito costumeiramente usado nas igrejas. Eu uso pelo menos umas 5 vezes durante o ano. E nesses dias eu decidi com muita relutância usar esse texto só na sexta-feira. A semana inteira eu falava com a minha esposa, mas eu preciso de um texto, porque a minha ideia é essa, e só vem esse texto na minha cabeça. Mas todas as vezes que vem esse mesmo texto, sempre vem uma ideia nova. Por isso eu quero que você seja forte e abra o seu coração para o que Deus quer falar consigo. Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 24. Você já sabe esse texto, você que nasceu no lar evangélico de cor e salteado, ok? Vamos pensar sobre decidido a recomeçar. Vou levantar essa questão hipotética de que você está decidido a começar esse ano e começar mesmo, fazer um recomeço de forma assertiva. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 24 nos diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma dissoluta. Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou então a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse ele: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, aliás, vamos juntos? Vamos lá? Pai, não sou mais digno. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mais sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e assim começou a festejar. Que Deus esteja com liberdade para falar ao seu coração, se assim você o quiser também. Ok? Mas eu sei que é difícil recomeçar. Aliás, parece que quando estava a fazer esse sermão, eu vi a minha mãe sempre reclamando. Ela reclamava sempre:
porque nós saímos de Minas Gerais, de retorno, meu pai, que tinha ido para Minas Gerais, para trabalhar como catador de café, ele decidiu fazer um concurso. Então ele voltou para sua terra natal, Sergipe, e em Sergipe ele fez o concurso para PM, acabou passando para a Polícia Militar, e nós ficamos um tempo ainda em Minas Gerais, e depois fomos para Sergipe, e meu pai comprou uma edícula, um negócio muito velhinho, muito feinho, muito caidinho, coisa de gente que ia começar a vida. Ele e aquilo que eu aprendi lá no Nordeste chamar de bacuris, um monte de miúdos, um atrás do outro, todo mundo muito criativo, como eu sempre digo, o povo do Nordeste é muito bom em colocar nome de filhos, né? Lá em casa então era Valdenice, Valdelice, Valmir, Valmira, Vânia, né? Valtécio, tudo assim com V, né? E nós então, criados ali, minha mãe, enquanto meu pai ia para a PM, para o quartel, porque ele, como o pastor Dene, passou para a PM e ele era saxofonista da banda da Polícia Militar, e ele ia para o quartel, e minha mãe ficava no barzinho, vendendo pinga, porque uma coisa que atrai gente é pinga, né? Então vendia pinga, e tinha o sinuca, e era aquela coisa lá, e na hora de dormir nós tínhamos que escorar, mas tinha um barranco enorme, e naquele barranco nós tínhamos que cavar. A casa que hoje tem foi construída, a gente carregando terra, tirando aquilo lá para construir a casa. Assim foi a nossa vida. Mas a minha mãe construiu uma casa, e ela ficou feliz, e depois ela foi reformar a casa, e ela dizia sempre para nós, sempre, reformando a casa com a gente dentro: pior do que construir é ter que reformar. Pior do que construir é reformar. Não tem coisa pior do que fazer reforma. Você gasta muito mais do que se estiver construindo. E eu gravei aquilo, e quando fazia esse sermão, fiquei pensando: meu Deus, pior do que começar é recomeçar. Isto é pior. E eu imagino quanto é difícil. Existem, querido, relacionamentos que passam por fracassos, e que foram fracassados no decorrer da sua vida até ontem. Relacionamentos que deixaram marcas de dor e que precisa de um recomeço, porque você quer essa oportunidade. Porque às vezes nós queremos uma oportunidade de recomeçar alguma coisa que sofreu uma frustração. Eu sei que todos nós queremos esta oportunidade, que não é mágica, é muito humana, e que nós precisamos ter a decisão clara de que vale a pena recomeçar. Há casamentos que precisam de recomeços, há estudos que foram deixados para trás, abandonados, desafios espirituais na sua vida que você os abandonou, deixando-os de lado, e que precisam ser recolocados na sua lista de prioridades. Tentar novamente sempre será um desafio muito grande. E eu estou falando com você com prioridades. Alguém que queria recomeçar e que saiu de Minas para Sergipe, de Sergipe para Paraíba, da Paraíba para Pernambuco, de Pernambuco para o Rio de Janeiro, e caiu sem paraquedas no Tocantins. Quem é esse, pastor? Eu. Não é a geografia que vai fazer e trazer mudanças na sua vida. Já dizia o sociólogo e ele disse assim, ele dizia assim literalmente, quando fez a tentativa da reforma agrária no Acre: não basta tirar a favela, o homem da favela, tem que tirar a favela do coração do homem. Não basta mudar você do lugar onde você tem problema, se o problema ainda estiver dentro de você. Para onde você for, você tem uma assombração. E recomeçar pode ser uma tarefa dolorosa para você, mas nessa noite, querido, Deus lhe trouxe aqui para lhe encorajar e vou fazer você não desistir de um novo começo, porque Ele é o Deus da oportunidade. Oportunidade que você perdeu porque não ganhou na Mega Sena acumulada, gastou seu dinheiro, né, querido? Continua pobre e ainda frustrado, jogou na esperança. Aliás, eu sempre disse para o meu pai, porque
parabéns para ele no dia 24 de dezembro, aniversário dele, e aí ele disse: meu filho, eu prometo a você, dessa vez eu vou ganhar e vou lhe ajudar aí no que você precisa. Eu ouço esse conselho do meu pai. Há 35 anos ele joga querendo uma oportunidade para recomeço. 35 anos gastando 30, 40 reais aplicado, daria um dinheirinho bom para ele me dar um bom presente. Queridos e amados, não se iluda. O que nós queremos dizer para você é que a tendência natural, minha e sua, é repetirmos ações que nos fizeram fracassar no decorrer do ano. Sabe aquilo que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou a fazer sempre. Não se iluda. Você tem uma inclinação natural de fazer as coisas murcharem. Eu não queria perder essa mulher amada, mas perdeu. Eu não queria perder esse casamento, mas perdeu. No próximo casamento eu vou acertar. Não vai. Seja forte. Se eu tiver um melhor emprego, eu nunca mais vou me endividar. Não vai. O filho mais jovem da parábola que lemos, ele é o retrato típico, aliás, é uma tipologia do que eu e você somos. Alguém que fracassou, mas alguém que também decidiu recomeçar. É a história de alguém que um dia desejou comer da comida dos porcos, mas que voltou para a casa do pai para começar de novo. Os mesmos desafios que aquele jovem da parábola enfrentou, nós também enfrentamos quando pensamos em recomeçar. Você acha que eu não tentei recomeço usando os mecanismos humanos? Tentei e fracassei. Porque recomeçar são desafios que exigem de nós enfrentar a vergonha que temos que enfrentar. E se você não está disposto a enfrentar a vergonha, então não está disposto a recomeçar. Se você não está disposto a enfrentar as lembranças do passado, então você não está disposto a recomeçar. Se você não está disposto a enfrentar o orgulho, a autoestima socateada, o medo de que o fracasso se repita, se você não está disposto a enfrentar os comentários das pessoas à sua volta, tudo isso serão obstáculos que vai impedir você de fazer um recomeço legitimado pela verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dos obstáculos que lhe impedem de fazer um recomeço chancelado pela certeza de que vai dar tudo certo. Aquele filho mais jovem decidiu que nada o impediria de recomeçar. Ele decidiu que nenhuma vergonha, que nenhuma dor, que nenhuma frustração, decepção seria maior do que o desejo de viver uma nova história, de viver uma nova experiência, de viver um novo teor no relacionamento dele com a família. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite até arrastado por alguém, obrigado por alguém, você nem queria vir, e talvez você esteja se contorcendo aí na sua cadeira dizendo: cara, eu tinha tanta coisa para fazer, me trouxeram para ouvir esse pregador. Pois é, porque Deus te ama, e Ele não tem cesto de lixo, não desiste de você. A coisa só não vai dar certo quando você desiste de si mesmo, quando você torna-se ladrão de si próprio, quando você mesmo é o único que boicota-se, sabota-se a si mesmo. Talvez nessa noite, com tantos sonhos, projetos e planos que ficaram pelo meio do caminho, você chegou aqui arrebentado, ou está em casa arrebentado, esperando uma oportunidade que parta do outro. Se a minha mulher, se a minha namorada, se o meu marido, se o meu pai, se a minha mãe me der uma oportunidade, eu recomeço. Você está pelo caminho errado. O que é que tem impedido você de recomeçar? Nessa noite, Deus quer ajudar você a vencer.
Quais são as suas dores, quais são as suas lutas, traumas ou fracassos que hoje estão impedindo o seu recomeço de vida? Seja honesto com você, seja honesto com a sua alma, seja honesto com a sua consciência, seja ao menos você versus você, para que você possa descobrir e fazer uma radiografia real de si mesmo. As respostas não estão fora de você, elas estão dentro de você. E Deus manda dizer a você nessa noite que hoje é tempo de recomeço. Não tenha medo, querido, de recomeçar. Mas pastor, eu não sei para onde ir ou o que fazer. Meu primeiro conselho para você é recomeçar, seja reconhecer sua inclinação para os erros. Reconheça a sua inclinação para os erros. O texto do versículo 17, se a turma aí conseguir projetar para mim o versículo 17, diz assim, Lucas 15, 17, deixa eu ver se eles projetam, obrigado turma. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Você consegue entender isso? O cara que é rico e vive como pobre, o cara que é podre de uma herança e vive como se não fosse herdar nada. Quando aquele jovem decidiu recomeçar sua vida, o primeiro ato foi reconhecer que ele estava cometido de alguns erros na sua caminhada. Ele não delegou, não ortogou, não transferiu, não apontou para ninguém a causalidade das consequências que estava sobre ele. Ele considerou seu pai como morto, quando quis pedir a sua herança. Porque diferente da nossa cultura, quando um filho pedia herança ao seu pai, ele estava rejeitando a paternidade do pai, ele estava rejeitando o nome da família. A lei da época diz que aquele filho, quando fizesse isso, ele estava dizendo: pai, eu não tenho nada contigo, e ele ia embora, e se um dia ele voltasse, a cidade tinha que apedrejá-lo até a morte. Aquele jovem vai e pede sua parte de herança. O texto sagrado diz que ele foi indisciplinado, não é verdade? Eu acho que eu contei uma história aqui para você, já que eu falei de ganhar na Mega Sena. Há um tempo atrás, acho que tem pouco tempo atrás, de um jovem lá em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, tetraplégico, que ganhou sozinho 40 milhões de reais. E ele foi morto por causa desses 40 milhões de reais, e a única coisa que sobra é a história dele. Agora esse texto não, esse texto revela de que como aquele jovem era indisciplinado, esbanjador e gastando tudo o que possuía, ele começou a passar por dificuldade. No entanto, a atitude de padecer necessidade fez ele uma reflexão. Olhe para mim, seja forte que eu vou dizer. Se não fosse a dor que você está passando hoje, você estaria refletindo sobre a vida? Está doendo? Está abatido? Está querendo dar um tiro na cabeça? Está querendo sumir? Mas quando você estava esbanjando, indisciplinado, e dizendo assim: eu tenho amigos, eu tenho comida, eu não preciso fazer conta, eu estou gastando. A gente não sabe o valor da vida, a gente pensa que é a eternidade aqui. Mas somente quando aquele jovem chegou ao último estágio da sua miséria, é que ele reconheceu que havia errado. Era vergonhoso um judeu lidar com porco, porque porco é um animal imundo para o judeu. E aquele momento, misturado aos porcos, na sujeira, é para você essa palavra, tá? Só tem um jeito de você reconhecer que precisa de Deus, que não é o meu jeito. Talvez alguns não precisem, mas tem outros que precisam chegar na pocilga, no nada, para reconhecer de que precisa de Deus. Infelizmente, tem atos que não tem nada a ver com capeta, não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com o tratamento que Deus quer fazer na sua vida. Porque é engraçado que o texto diz que ele, naquele momento, ele pôde fazer uma retrospectiva e reconhecer as suas falhas.
Queridos, no processo de recomeçar, uma das grandes barreiras a ser vencida está dentro do indivíduo, que é orgulhoso. E talvez o seu problema seja o orgulho. Como que ela pode me rejeitar? Eu, verdadeiro master, eu, quem tem esse tríceps, esse bíceps? Onde ela que vai encontrar um cara que nem eu? Você se acha, né? O purê da batata, né, cara? Tem coisas que na sua vida Deus quer quebrar a nossa crista, nossa arrogância, nosso orgulho. Há coisas que o nosso porte físico, nem o nosso dinheiro pode comprar. A verdade, ela é imensurável, ela não tem valor. Você não pode mensurar o valor dela. No processo de recomeçar, uma das grandes barreiras a ser vencida é esse, porque nós somos orgulhosos demais. Aliás, eu poderia até fazer uma pergunta aqui dizendo: quem aqui não é orgulhoso? Porque se tem alguém aqui que não é orgulhoso, eu preciso lhe dar um outro adjetivo de mentiroso. Porque todos nós somos. E quando o nosso orgulho é mexido, ou a gente entra em depressão, ou a gente entra com um espírito de fúria. E a gente precisa construir e entender que essa é a nossa inclinação. Nós somos assim. É por isso que nós precisávamos de um Salvador. É por isso que nós precisávamos de que Deus se fizesse carne e habitasse em nós, para nos ajudar a vencer a nossa humanidade deficitária. Há um caos na nossa humanidade. Nosso processo de fisionomia, que abarca nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sentimentos, foram também afetados pelo vírus do pecado. E quando nós compreendemos essa dinâmica, nós entendemos que fracassamos e fracassaremos sempre no momento que nós não quisermos reconhecer os nossos erros. Caímos e cairemos amanhã, depois de amanhã, esse ano, o ano que vem, se nós não admitirmos que todos nós temos parcelas de culpa, direto ou indiretamente, naquilo que sofremos, naquilo que produzimos. Porque o caminho que muitos querem é o caminho da vitimização. Estava falando para o pastor Cleves cerca de uma situação, e eu estava dizendo assim: que tendência que a gente tem de vitimizar-se, né? É um capítulo do livro que eu estou escrevendo, dizendo assim: é natural o homem se colocar como vítima. Ele vitimiza-se para que alguém tenha com seus erros, independente se o outro errou ou não, se o outro tem parcela do erro. Você está permitindo abrir uma porta, e uma porta onde você vai poder passar e viver uma nova história de vida. A história de vida desse rapaz da parábola começou a mudar a partir do momento em que ele reconheceu que suas escolhas não foram assertivas, que ele produziu a causa e o efeito, que ele produziu as consequências que agora eram pertinentes a eles, e que as pessoas não precisavam e nem poderiam ter compaixão dele. Minha mãe dizia assim: eu era o mais chorão quando eu ia apanhar, porque demorava a apanhar, e aí quando eu ia apanhar eu já vinha chorando. E aí eu tinha um desenho animado, Garfield é muito antigo, viu, gente? Então eu tentava imitar os olhos do Garfield, né? Para ver se minha mãe tem pena. E ela olhava para mim e dizia assim: estou a dizer que quem tem pena é galinha, e eu não sou galinha. E mandava taca na gente. Ninguém vai ter pena de você. Deus não projetou você para que as pessoas tenham pena de você. Mas o vírus do pecado me fez fracassar. Mas o Deus da vida nos dá a oportunidade de recomeçar. E Deus acredita que você pode recomeçar.
Nessa noite, querido, Deus me orienta a lhe dizer algo que eu não posso sair do púlpito sem deixar isso claro para você. Não espere chegar ao fundo do poço, no último estágio da dor, para reconhecer o quanto você tem feito escolhas erradas. Reconheça hoje e abra a porta do recomeço, a porta da sua nova história divina, não procurando culpados. Assuma a sua parcela de culpa, aceite o dano, aceite o ônus e viva como se não fosse o seu último dia, mas o começo de uma nova história. Aquele jovem se levanta e ele decide que, além de reconhecer de que a sua inclinação para os erros, ele também decide mudar de vida. E olha uma coisa que eu quero dizer para você: ele decide que mudar de vida não é uma questão de destino ou sorte, mas é uma decisão racional. É engraçado, os que são da minha geração vai lembrar desse filme. Quem não lembra pode ir lá no YouTube para ver esse filme. É um clássico da cinematografia, da dramaturgia ou cinematografia, sei lá como diz lá. Mas eu lembro que eu assisti um filme chamado, vamos ver quantos são da minha geração, E o Vento Levou. Quem assistiu? É isso aí, tá aqui. E o Vento Levou, né? E uma das protagonistas, ela fica pobre e ela volta e encontra Scarlett O'Hara, e ela pega a terra na sua mão e diz assim: juro por esta terra que eu nunca mais hei de passar fome, nunca mais serei humilhada por ninguém, nunca mais. Eu tinha 12 anos, gente, quando eu vi esse filme. 12 anos. E eu consegui fazer uma leitura daquele momento do filme dizendo o seguinte: ninguém pode frear você se você sabe quem você é e aonde você quer chegar. Disse aqui no dia 31, não existe nenhum demônio externo que seja capaz de destruir você se o demônio interno já tiver sido destruído dentro de você. Mudar de vida não é uma questão de destino ou de sorte, mas sim uma decisão. Veja o que diz o versículo 18 ou o versículo 20. Projeta aí para mim. Já está aí, obrigado. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Sabe o que é interessante essa coisa? Eu não sei se você ler a Bíblia e você fica imaginando o cenário daquela situação, mas aquele jovem, ele não somente reconheceu seus erros, como eu acabei de falar, ele decidiu mudar a sua vida completamente, não com uma ação paliativa. Ele decidiu ir lá na raiz e resolver o que estava pendente. Acabei de ler um livro hoje, onde o pastor Alcione Homer, que ele diz o seguinte: ei, pode parar. O diabo me forçou a fazer isso. O diabo não força você a fazer nada. Toma vergonha na tua cara e resolve as questões pendentes. O diabo pode até lhe tentar, o diabo pode até lhe seduzir, mas ele não força a gente a fazer nada. É uma escolha nossa. E aqui ele decide fazer uma escolha. Ele decidiu deixar o estilo de vida que ele estava vivendo. Seja forte, querido. Minha esposa disse assim, mas a Juliane lá em casa: muita gente decide não aceitar Cristo porque não quer deixar o mundo. Muita gente decide: não estou preparado para me tornar evangélico, porque o Deus dele é a bebida, é a orgia, é a bagunça de final de semana, e ele acha que ser crente, ele vai levar uma vida vegetativa. Aliás, eles acham que nós crentes somos infelizes. Perguntei a pessoa que está ao seu lado: você é infeliz, querido? Pode perguntar: você é infeliz? Porque é uma canseira medonha ser crente, né? Pensa no tanto de coisa que a gente tem para fazer. Aliás, tem um irmão que se converteu agora, ele diz assim: meu Deus, eu não imaginava que a vida de crente era tão badalada. Ô gente,
Eu ontem estava no rolê até 11 horas da noite, comendo chambari. Pode. Então, gente, é uma ideia que a pessoa, ela acha de que se ela for colocar Deus no centro da sua vida, Cristo no centro da sua vida, ela vai morrer. Aquele jovem, ele decidiu deixar o estilo de vida que ele estava vivendo e voltar para o conforto da casa do pai. Olha a palavra que nós tanto gostamos. Ele decidiu voltar para o conforto. Quem não gosta de uma casa confortável? Ele decidiu que ele não queria mais uma vida de vergonha, uma vida de necessidade, uma vida de humilhação. Ele decidiu voltar para o lugar, o único lugar, olhe para mim que eu vou dizer para você, o único lugar que ele era honrado pelo que ele era e não pelo que ele tinha. Ele era honrado pela essência e não pelos fatores secundários. Você não é honrado em lugar nenhum, a não ser que você tenha. Você é bajulado, você é paparicado até quando você tem. Mas o único lugar de honra que você tem é na casa do Pai, porque os irmãos que estão aqui todos são tratados igualmente pelo Pai. Quer você tenha, quer que você não tenha, quer você seja ou quer que você não seja, o Pai trata todos igualmente. Esse é o desejo. Na casa do Pai não há necessidade, na casa do Pai não há vergonha, na casa do Pai não há humilhação, na casa do Pai há restauração de dignidade que foi roubada do ser humano. Então aquele jovem, ele decide voltar para o lugar aonde ele era honrado, aonde ele era cuidado, onde ele era amado. Olhe para mim, seja forte. Você quer ser cuidado? É aqui na casa do Pai. Você quer ser honrado? É aqui na casa do Pai. Você quer ser amado? É aqui na casa do Pai. Mas você só quer badalação? É fora da casa do Pai. Lá na fora da casa do Pai você tem, cada mina, meu Deus do céu, meu Senhor dos crentes. A gente que é crente tem que dizer: arreda-te, Satanás. Fora da casa do Pai você tem luzes. Fora da casa do Pai você tem noitada. Mas só na casa do Pai é que você é amado pelo que você é. Só na casa do Pai é que você tem amizades reais e verdadeiras, que não quer saber o tamanho da sua conta bancária. Quando se trata, querido, de mudança de vida, Deus quer ver atitudes muito mais do que apenas palavras. Quando se trata de recomeço, a atitude daquele jovem voltando para casa, ele disse ao pai, mais do que o discurso que ele mesmo havia preparado. O pai não deixou nem ele discursar. Antes que ele chegasse e dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Parece que o pai estava dizendo: eu sei, filho, mas eu não desisti de você, eu te amo. Às vezes, muitos de nós reconhecemos os nossos erros. Parabéns para você. Mas reconhecer os erros não basta. Nós precisamos decidir mudar de vida. E quando você não decide mudar de vida, fica parado no lamento e na frustração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já dizia minha santa mãezinha, já viu que hoje eu estou com muita saudade dela, né? Minha mãe dizia assim, eu trouxe para você: nada acontece em nossa vida sem uma decisão corajosa. Nada. Deus está aguardando a decisão corajosa do seu coração há muito tempo. Filho de crente, filha de crente, deixando ser socateado pelo diabo, gente. Mas que testado, síndrome de quadrúpede. Você sabe qual é o caminho de segurança. Por que comer bolotas do diabo? Por que sofrer lá no mundo quando você sabe que é aqui, na casa onde você foi gerado, que é o seu lugar? Não fique sentado no seu lamento ou confiando na oração da sua mãe, na oração do seu pai.
Não fique na oração do seu tio, da sua tia, do seu avô, na oração do seu filho. Pare de andar de muleta. Jesus está dizendo para você nessa noite: levanta e anda. Eu sou ótimo para dar conselhos, já percebeu? Levanta e anda. Acabou, terminou o aconselhamento. Você vai ficar saboreando com um coração amargo o seu fracasso? Você precisa decidir mudar de vida hoje, completamente. Surpreenda-se a si mesmo, surpreenda os outros, surpreenda o diabo, surpreenda o inferno. Agora seja forte, surpreenda o céu. Crer no amor de Deus como Pai de toda a humanidade não é seu problema, eu sei que você crê. Mas crer somente não é o suficiente. Para alguns que decidem viver um relacionamento de fé e uma plenitude de amor de Deus, você tem que decidir entregar-se. Sair dos bastidores, sair da galeria. Eu já fui pastor de galeria, por isso que eu decidi, quando construí uma igreja, não construir galeria, porque quem ia para a galeria é quem queria conversar, quem ia para a galeria é quem queria namorar, quem ia para a galeria porque queria não prestar atenção no culto e sair a hora que queria. Ah, que raiva que eu tinha da galeria. Mas o texto sagrado nos diz uma coisa fantástica. Veja o versículo 20 e versículo 24. Dá o versículo 20, volta aí para mim, obrigado. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. Oh, queridão, é o que Deus quer fazer com você nessa noite. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele foi verdadeiro. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa. Sempre ensaiei falar como um capitão lá do Nordeste. Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Isso aqui já são os gaúchos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar o seu regresso. Você está aí ainda? Diga amém. Você sabe que Deus preparou uma festa e o convidado especial é você? Aquele jovem sabia que o pai o amava, mas infelizmente esse amor não o alcançava, porque ele insistia em viver uma vida longe o suficiente do pai. E quando ele se vê órfão do amor, ele se lembra que nada, absolutamente nada, pode acabar com a sua orfandade, a sua carência de amor. Você já viu que um homem carente de amor, ele como é que eu chamo assim, a palavra certa para não chamar de adúltero, polígamo. Ele não se contenta com os braços só de uma. Há um tempo atrás, eu atendi um rapaz quando eu fazia aconselhamento pastoral. Agora eu não faço mais aconselhamento pastoral, porque as pessoas estavam achando que eu usava o púlpito para mandar indireta. Coitados. E aquele homem tinha várias mulheres, e a mulher resolveu dar um basta. Sabe quando a mulher cansou? Chega, pastor, acabou, não quero mais. E ele chorava na minha sala, urrava: pastor, eu amo essa mulher. E falei: por que você colocou o chifre nela, criatura? Não sei. Hoje eu sei. É que quando você é órfão de Deus, sexo não basta, dinheiro não basta, poder não lhe basta, nada lhe basta, porque existe um vácuo, que é a carência que não foi preenchida pela religião. Porque eu posso ser religioso e ser adúltero, eu posso ser religioso e ser avarento, eu posso ser religioso e ganancioso, eu posso ser religioso e amante de mim mesmo. Agora não.
Esse jovem, quando ele se vê órfão do amor, ele lembra de quem pode lhe dar amor. E ele volta-se para o pai. E o pai não joga na cara dele os erros. O pai, mais que depressa, dá roupas novas, restitui o anel da família, coloca sandália nos seus pés. A roupa nova, se você não sabe, a cultura judaica simboliza o perdão do pai. A sandália nos pés lhe dava-lhe de novo a dignidade de filho. O anel no dedo simbolizava a autoridade furtada. Mas antes disso, uma coisa mais importante aconteceu. Eu não sei se você parou para pensar nisso. Ele foi avistado pelo seu pai ainda longe. Ei, olhe para mim. Deus nunca tirou os olhos de você. Você nunca saiu da vista de Deus. Mas Ele não fez absolutamente nada para que você decida voltar para a casa do Pai. E quando isso o filho entendeu, pai o vigilante, seu pai corre ao encontro, o abraça e o beija, toma a iniciativa de amá-lo de forma incondicionalmente. Quem nos ama de forma incondicionalmente? Minha esposa, pastor. Ai, estou me preparando para fazer o segundo casamento dela quando você morrer. Incondicionalmente, queridão, só Deus. Ele me ama, independente do que eu fiz ou deixei de fazer. Aquele pai era o maior interessado no recomeço da vida do seu filho. Em nossa relação com Deus é assim, acontece a mesma coisa. O maior interessado no nosso começo é Deus, amém? Você pode dizer com isso junto comigo, vamos lá? O maior interessado em nosso recomeço é? Diga para a pessoa que está ao seu lado, aperta a mão dele. O maior interessado no seu recomeço é Deus, querido. É por isso que Ele sempre toma a iniciativa de nos amar. Ele sempre está disposto a nos receber com amor. É Deus quem quer sustentar a minha, a sua vida. É Ele que quer participar de todas as nossas decisões do nosso viver. Deus decidiu nos mimar, cuidar de nós, de cada detalhe da decisão do nosso recomeço. Agora eu preciso dizer uma coisa para você, com meus 32 anos de evangélico, alguns deles em rebeldia, alguns deles de pirraça, de menino birrento. Na casa do Pai não vai faltar nada para você, e eu digo isso com propriedade. Nada. Na casa do Pai não falta nada para você. Na casa do Pai tem tudo que você acha que vai conseguir lá fora, correndo o risco de frustração. Na casa do Pai, Deus me deu uma mulher linda que eu não mereço. Na casa do Pai, Deus não deixou faltar o pão nosso de cada dia na minha mesa. Na casa do Pai, Deus me deu os filhos mais bonitos do jeito que Ele queria me dar. Na casa do Pai, Ele me deu segurança. Na casa do Pai, eu estou envelhecendo sem pegar nenhuma doença venérea. Na casa do Pai, eu fiquei até mais bonito. Na casa do Pai, eu encontrei verdadeiros amigos. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer de te abençoar. Ele tem prazer de abençoar a sua vida. Ele tem prazer em ser o seu sustento. Ele tem prazer em dar uma direção segura para a sua vida. Ele tem prazer em lhe ofertar proteção, porque Ele decidiu ser o seu refúgio e a sua fortaleza, amém? A casa do Pai é o lugar dos recomeços. Você quer recomeçar? É hoje, aqui e agora. Pregador, não estou preparado, vai ser amanhã. Ah, que saudade daqueles hinos. Como é que é? Amanhã pode ser muito tarde. Estou procurando aqui na minha memória o estrofe dela. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Consegue puxar aí? Vai aí.
vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém? Amém? Um amém assembleiano, diz aí. Agora é esse também, é isso aí. Nós vamos chegar lá um dia, tá? Talvez, querido, tudo tenha dado errado na sua vida até aqui, porque você dependeu de você mesmo. Mas hoje pode ser tudo diferente, porque você decide não ser apenas uma decisão unicamente sua. É uma decisão sua coadunada com a vontade do Pai. Porque Deus é o mais interessado em reconstruir o seu viver, a sua vida. Você só precisa reconhecer que tudo o que você precisa está em Deus. A festa já está pronta, a roupa já está pronta, tudo está preparado, só falta você. E você sabe que é você que tem sofrido lá fora por estar longe da casa do Pai. O pai daquele jovem mandou matar uma novilha bem gorda e preparar aquele churrasco caprichado só de picanha com uma gordurinha bem... Estou sentindo o cheiro. E sabe por quê? Porque alguém não teve medo de recomeçar. Hoje, se você decidir recomeçar, Deus também mandará fazer, Ele já fez a mesma festa. E a Bíblia diz o seguinte em Lucas 15, 7. Acreditem. Pode projetar aí para mim? Lucas 15, 7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Deus é o seu Pai e Ele está aguardando você voltar para casa. Você quer voltar? Curve a sua cabeça. Eu quero dar a mão a você nesse recomeço. Não importa o quanto filho você estava longe, não importa o quanto você errou. Eu sei que durante a palavra você decidiu recomeçar. E nessa noite o Pai já lhe viu. E agora, de braços abertos, Ele preparou a roupa, o anel e as sandálias para ser colocado em você. E o que eu preciso fazer, pregador? Você já fez. Você decidiu já recomeçar na virada do ano. Mas você decidiu recomeçar usando os mecanismos errados. Você decidiu recomeçar. E nessa noite Deus, por amor a você, decidiu lhe apresentar os mecanismos certos. É voltar simplesmente para a casa do Pai. Ore aí no seu coração. Diga: Pai, o Senhor me conhece. Já tentei outras vezes e fracassei. E ainda tenho medo de tentar e fracassar novamente. Mas eu conto com o Senhor. E eu conto com esta família. Estou de volta, Pai. Estou de volta, meu Pai. Você pode chamar Ele de seu Pai. Eis aqui, Senhor, estou aqui. E quero me manifestar diante dos teus olhos. Diante dos olhos dos anjos. Diante dos olhos dos homens. E de forma pública, eu quero que todos saibam com uma grande festa que eu voltei, e voltei para ficar, Senhor.